água é elemento essencial do chimarrão. Sem ela, não podemos chimarrear. Então, aceitem um brinde de água boa, água potável, água filtrada, um filtro de altíssima qualidade. E nesse brinde também aproveito para pedir que vocês sempre se lembrem de dar likes aqui, de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho para receber as notificações e de elaborar os comentários de vocês. Felizmente, poucos fascistas vêm aqui para ofender, agredir, mentir, injuriar, caluniar a mim e a pessoas, mas a grande maioria tem contribuído aqui com seus comentários reflexivos, analíticos, opinativos, para nos ajudar nessa educação política importante, da qual todos nós dependemos para construir uma sociedade mais justa. Venho falando aqui nos vários programas diários do nosso canal Cartas Proféticas sobre as nuvens de golpe contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, contra o povo brasileiro, contra a sociedade brasileira, contra a Constituição, contra a pátria brasileira. As nuvens estão aí, eu já apontei alguns focos muito precisos e que vocês devem ver em vídeos anteriores para se somar a este vídeo quando identificarei mais um outro foco importante. Agora, no campo da economia. Nós sabemos que a economia determina as grandes, médias e pequenas decisões do ser humano. Ao contrário do que pensava Hegel na Alemanha, no século XVIII, que afirmava que o que decide é o pensamento, é a filosofia. Marx afirma que não, que é a economia que decide. A economia expressa a materialidade das relações humanas. Isto é uma verdade que vem se consagrando com o tempo. E o grande problema no Brasil é o polo econômico do país centrado em poucas mãos, numa minoria concentradora de capitais, de privilégios e, por consequência, do poder de fato no Brasil. Uma das provas é o Banco Central, que infelizmente, com a onda golpista de 2016, foi emancipado. E a emancipação dele não é em relação somente ao governo, mas em relação ao Brasil, em relação aos grandes interesses nacionais, aos projetos de desenvolvimento do país. Ora, se ele foi emancipado, independizado do Brasil, ele é mantido e depende de quem? Uma boa pergunta é essa que nós temos que responder. E comecemos a responder por quem dirige o Banco Central, que é um preposto, praticamente um preposto, um indicado por Jair Messias Joias Micheque Bolsonaro. Então aí nós já temos uma marca terrível deste presidente do Banco Central, o seu Roberto Campos Neto. Ele é de origem bolsonarista. Ele é de origem do capeta. Ele é capiroto na economia do país.
E quem consagrou, quem elegeu este senhor para presidir ou destroçar o Brasil através do Banco Central foi o Senado Federal, totalmente de joelhos às loucuras que ocorreram nesse país sob o desgoverno Jair Bolsonaro. 55 votos em 2018 fizeram deste homem inimigo da economia, com desenvolvimento, com distribuição de renda, com injeção de investimentos no país, o presidente do Banco Central, que se tornou o foco central, não só no nome, mas epicêntrico do golpe contra o Brasil. Um golpe silencioso, mas que é profundamente sentido nos juros de 13,75% da Selic. Este senhor não se originou somente da mente louca, da mente fascista, da mente ultraliberal do governo Jair Bolsonaro, passando pelo Senado Federal, mas ele se origina do mercado financeiro. O senhor Roberto Campos Neto foi funcionário de bancos privados, inclusive bancos internacionais, como o Santander, e ocupou grandes cargos em bancos privados. Então é guindado ao Banco Central para ocupar a sua presidência e defender os interesses de quem? Dos banqueiros, dos grandes monopólios financeiros do país e internacionais. É isso que dá. É este o seu Roberto Campos Neto, que já é originário de uma família que vem desde a ditadura, com o seu avô, Roberto Campos, que foi ministro do planejamento do primeiro ditador do golpe militar, que foi Castelo Branco. Mas Roberto Campos opinou como liberal que sempre foi, um teórico do liberalismo, defensor do que aconteceu no Chile com Pinochet. Campos Neto sempre defendeu as privatizações e os macrointeresses dos capitalistas da burguesia nacional e internacional. E aí está o Neto, como um peão, um capanga, um herdeiro desse pensamento triste que domina o nosso país. Uma tradição maléfica que demole as nossas esperanças. E lá está o senhor Roberto Campos, com os 8 conselheiros, todos carregados debaixo dos braços dele, para mensalmente manter os juros na estratosfera. E juros altos significa que quem sonha em adquirir a sua casa num país com enorme déficit residencial, com pessoas caindo dos morros, das montanhas, morrendo, sendo sepultadas e perdidas no meio das lamas e das pedras, essas pessoas que sonham com um mínimo de dignidade habitacional se frustram, porque não tem como tomar dinheiro nos bancos que elevaram juros à estratosfera para impedir os financiamentos, os empréstimos por parte da classe trabalhadora pouco mais aquinhoada. Isto também emagrece os empregos, porque as empresas não têm como tomar grandes quantidades de dinheiro, empréstimo dos bancos, porque são comidos pelas parcelas que têm que pagar e não têm condições, então, de investir em mais empregos, em mais maquinárias, em mais produção em nosso país. Então, o senhor Roberto Campos, que é um bolsonarista, funciona como
breque da economia e principalmente do governo Lula e o seu programa de desenvolvimento para o país. Com os juros altos, as empresas também não têm como tomar financiamentos no mercado. Com juros altos, o próprio governo que tem que sacar dinheiro no sistema financeiro para desenvolver os programas sociais, os programas públicos de interesse nacional, tem que pagar com elevadíssimos custos o dinheiro tomado no mercado financeiro e pagar com o dinheiro público, o dinheiro suado da classe trabalhadora, o dinheiro suado do povo brasileiro. De modo que o seu Roberto Campos e seus 8 paspalhões do Conselho do Banco têm por objetivo realmente bloquear o máximo que puderem o governo Lula e levá-lo ao estrangulamento até que comecem a haver insatisfações e, de novo, manifestações pela direita pela derrubada do presidente. Isto é muito grave, porque mexe na economia de todos nós, mexe e desvaloriza a nossa comida, que se torna cada vez mais incomprável, inadquirível, mexe no nosso combustível de cada dia, mexe no transporte coletivo, cada vez mais caro e precário, desatendendo ao conforto justo dos trabalhadores e trabalhadoras que pelas madrugadas têm que enfrentar verdadeiros apertos, verdadeiros massacres dentro de ônibus, trens, barcos, metrôs, etc. E é isso que faz o Banco Central. O Banco Central é agora, nesse momento, o polo de maior catalisação do golpe contra o presidente Lula. Ali está o foco do incêndio que não foi apagado. As críticas que o presidente Lula faz aos juros altos e ao próprio Campos Neto, aqui no Brasil e no exterior, não fazem o menor sentido para esse senhor. Não fazem a menor cócega nos conselheiros ladrões e golpistas do Banco Central. O que é preciso fazer? Se o parlamento, principalmente o Senado que elegeu, se mantém com o senhor Rodrigo Pacheco de vez em quando fazendo uma manifestação muito pálida, muito fraca contra os juros altos, com os outros senadores e senadoras calados com os seus votos bolsonaristas na desgraça golpista promovida por Roberto Campos Neto. O que fazer se a própria mídia se cala diante disso? O que fazer se o povo ainda não conseguiu mensurar o grande incêndio, a grande bomba que se arma no Banco Central? É preciso fazer alguma coisa. É preciso encontrar a saída. E a saída existe. A saída que é o desrespeito à lei constitucional pétrea, que é o poder emana do povo e seu nome será exercido, com total desrespeito a este mandamento constitucional, que não dá bolas para o povo, não se importa com o povo, fecha os olhos para o povo, vira de costas para o povo. Esta nuvem golpista ali, aumentada pelo Banco Central, precisa ser enfrentada, e ela tem por quem ser enfrentada. E tem que ser enfrentada exatamente por aquele que é pisoteado no seu direito máximo de emanar o poder e exigir que seu nome, em favor do seu nome, em favor
das suas necessidades e interesses, seja exercido esse poder. O povo precisa se manifestar. Amanhã, no programa Fala Meu Povo, eu voltarei a este assunto do povo se manifestando. E direi, depois de algumas leituras que consegui fazer aqui, aumentando a tamanhos estratosféricos os tipos e letras de artigos, de estudos, de análises sérias sobre esse problema, eu voltarei a este assunto sobre como o povo deve enfrentar essa situação inaceitável, esta situação desagradável, essa situação de fonte profunda de corrupção contra a economia popular, contra o Brasil desenvolvido, contra o Brasil com distribuição de renda e de riquezas entre o povo, contra os banqueiros que veem cada vez mais os seus lucros diminuindo nos bancos e por isso apertam através do Banco Central para ganhar mais com os créditos, ganhar mais com os cartões de créditos, subindo abusivamente os juros e as dívidas do povo, para depois persegui-lo com leis injustas aí aplicadas pelo judiciário e a sua polícia disposta a prender e a apagar o povo calado que não consegue se manifestar. Então, amanhã no programa Fala Meu Povo, amanhã quarta-feira, às 10 horas, voltarei a essa questão da mobilização popular. Abraços proféticos e revolucionários.